Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão da palavra de Deus. E como os irmãos bem se lembram, nós estamos fazendo um estudo no livro do profeta Jonas. No primeiro estudo, nós demos a introdução a esse livro, e no segundo estudo, na semana passada, nós iniciamos a exposição, a leitura, nos 10 primeiros versos deste capítulo primeiro. E hoje daremos sequência. Então, desde já peço que você abra a sua Bíblia e estejamos juntos, né, lendo esse texto. Livro de Jonas, capítulo 1, a partir do verso número 10 até o verso número 17, diz o texto. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse, meus irmãos, é o nosso texto, do qual nós passaremos a estudar hoje. Mas antes, vamos orar ao Senhor, curve sua cabeça, estejamos nesse momento orando ao nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, pedimos a tua graça nesse momento, nesta reflexão, que o Senhor nos ajude. O Senhor sabe como nós somos dependentes de ti, Senhor. Me ajuda, Senhor, neste momento, que o Santo Espírito esteja falando a cada coração. Pai, é assim que eu te oro e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós vimos, né, que na semana passada Jonas havia entrado no barco com a intenção de fugir da presença do Senhor em direção a Tarsis. A entrar nesse barco, o barco recebeu um forte vento e começou a entrar numa tempestade fortíssima. Os marinheiros experientes perceberam que aquela tempestade não era uma tempestade comum. Aquela tempestade estava fora do seu tempo. E por isso esses homens começam a se desesperar e a clamar por seus deuses. Então cada um, diz a palavra, passa a clamar ao seu Deus. E mais, eles não se veem satisfeitos, pois de fato eles não recebem resposta e começam a lançar fora a sua carga para tornar assim o barco mais leve e fazer com que o barco consiga passar pela tempestade. Porém, tudo isso em vão, pois o barco entra numa tempestade ainda maior, a ponto, diz o texto, de o barco começar a se romper. Os homens decidem então lançar a sorte para saber de quem é a culpa. E a culpa cai sobre Jonas. E então, meus irmãos, no verso de número 9, nós vemos que Jonas lhes responde, pois aqueles homens, aqueles marinheiros já haviam questionado ele: olha, quem é você? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E aqui Jonas não se vê
com mais de uma outra solução a não ser declarar-lhes: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E, meus irmãos, com essas palavras, Jonas transtornou ainda mais aqueles homens. Essa palavra, meus irmãos, foi certamente para aqueles marinheiros que estavam desesperados, cheios de dúvidas, algo transformador. Pois as dúvidas que cobriam seus corações agora dão lugar a um temor bem direcionado. Eles dizem: o que você fez? Vejam o verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram: que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Há algo além da confissão de Jonas, pois nós percebemos aqui que Jonas havia dito também a esses homens que ele havia não só ouvido a palavra do Senhor, mas também fugido da presença do Senhor. E aqueles homens, meus irmãos, antes pagãos, idólatras, de múltiplos, de todo o panteão de deuses, agora passam a entender aquilo que Jonas ainda vai compreender. Que sendo Deus o dono e criador de tudo, como ele, o Jonas, havia dito, como é que o criador de tudo, como disse Jonas, seria capaz de deixar que alguém fugisse de suas mãos, desapercebidos? Em outras palavras, para a nova compreensão que agora esses homens passam a possuir, fugir da presença de um Deus tão poderoso é uma ação insana. O que você fez? É esse o questionamento desses homens ao profeta do Senhor. Vejamos o verso 11 agora. E disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Meus irmãos, percebam, quanto mais as horas passavam, mais a tempestade oprimia o barco. E agora eles se lembram da grande problemática. Olha, agora nós já sabemos o porquê tudo isso está nos acontecendo. E a grande questão é: o que faremos para que isso cesse? O que te faremos para que isso cesse? Vejam, meus irmãos, que a pergunta é muito pontual. O que te faremos? Veja que esses homens não perguntam: olha, o que nós podemos fazer? O que será preciso para que agora o vento se acalme? Os marinheiros entenderam que Jonas é o responsável por aquilo. E por isso a sua pergunta é pontual. O que te faremos, Jonas? O que faremos a você para que tudo isso se acalme? E vejam, meus irmãos, o dilema que Jonas colocou àqueles homens. O que faremos agora? Não podemos fazer nada contra um homem de Deus. Essa é a grande questão. Os homens estão agora ainda mais temerosos por um Deus tão poderoso, porque eles se veem colocados numa situação de que eles necessitarão fazer algo contra o homem de Deus. Mas há um novo temor em seus corações. E eles sabem que não podem fazer nada ao homem de Deus. Porém, meus irmãos, a resposta de Jonas é ainda mais espantosa para esses homens. Mas, na verdade, como nós já vemos, Jonas apenas, aqui no verso 12, meus irmãos, está apenas trazendo à tona aquilo que aqueles homens provavelmente já sabem.
Verso 12, acompanhe comigo. E respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas não tem medo de morrer. Lembrem-se, meus irmãos, ele não está fugindo de Nínive por medo das consequências da missão. Ele não está fugindo porque tem medo de morrer em Nínive. Não é isso. Lembrem-se. Mas por conta da possibilidade de misericórdia de Deus para com aquele povo. E vejam que tão logo os marinheiros lhe questionam o que devem fazer, ele prontamente responde: lancem-me ao mar. Ele decide pela saída dos fracos. Ele tenciona morrer para que tudo aquilo acabe de uma vez por todas. E que aqueles homens também possam ser salvos. Porque certamente eles morreriam nessa tempestade. Mas vejamos, meus irmãos, também o verso de número 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Vejam que aqueles homens inicialmente rejeitaram a ideia de Jonas. Há um temor, como o texto diz, no coração desses homens agora, que é contra fazer algo contra o Deus de Jonas. O Deus que eles passaram a conhecer a partir de Jonas. Para eles, há algo muito mais terrível preparado para aqueles que, porventura, mexerem ou matarem o homem de Deus. E por isso, meus irmãos, o verso 3 diz que esses homens se esforçaram. Eles se esforçaram remando para tentar assim alcançar a terra, mas eles não podiam. Quanto mais aqueles homens buscavam saídas, mais o barco se aprofundava na tempestade. Mais a tempestade ia contra eles. Eles tentam investir seus esforços para salvar a vida de Jonas. Para tomar uma decisão que não seja aquela tão drástica. Mas quanto mais eles remavam, mais Deus pressionava o barco para longe da margem. Deus está, meus irmãos, cercando Jonas por todos os lados. Deus está pressionando Jonas até que ele se renda. Até que a sua mente compreenda a razão da sua graça. Como um leão que cerca a sua caça até que ela mesmo se canse. Jonas não pode resistir a Deus, assim como aqueles marinheiros não poderão resistir à graça salvadora de Deus. E veja, meus irmãos, aqui que mostra que Deus não está só agindo na vida de Jonas, mas também na vida destes marinheiros. O verso 14 deixa isso bem claro. Então clamaram ao Senhor e disseram. Vejam, meus irmãos, esses marinheiros que nos versos anteriores estavam clamando para deuses estranhos, deuses mútuos, né? Deuses de madeira, de bronze, de pedra, deuses que não se movem, deuses falsos, agora têm a sua fé bem direcionada no Deus de Jonas. Então clamaram ao Senhor. E vejam, meus irmãos, um temor bem direcionado nos leva ao quebrantamento. Aqueles homens que estavam se esforçando com todas as suas forças, buscando assim resolver a situação com suas próprias mãos, agora se rendem ao Deus de Jonas. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor. E aqui nós vemos, meus irmãos, um clamor de lamento.
Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E vejam, meus irmãos, a compreensão maravilhosa desses homens. Em primeiro lugar, como eu já disse, esses homens estão clamando ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Jonas. Mesmo sem tensionar esse propósito, Jonas apresenta na sua confissão o seu Deus. E esse Deus é testificado por essa tempestade fora de tempo. O seu poder e sua majestade soberana. Isso faz com que esses homens reconheçam que há o Senhor absoluto, o único Deus, o Senhor. E diz, Senhor, rogamos-te que não pereçamos. Um coração quebrantado, meus irmãos, leva ao reconhecimento de incapacidade. Esses homens agora, meus irmãos, sabem que eles são incapazes de se salvar. E agora eles veem que não há nenhuma outra saída a não ser clamar para o Deus de Jonas. Que não pereçamos. Esses homens também, meus irmãos, em terceiro lugar, não querem derramar o sangue de Jonas. Eles não querem, meus irmãos, matar o escolhido de Deus, o ungido do Senhor. Os seus corações estão longe de uma tentativa de assassinato. Seus corações agora estão no Senhor. Não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes. Esses homens não querem se sujar com o sangue de Jonas. Não querem ver ele morrendo. Mas há algo impressionante no final desse texto, meus irmãos, no final desse verso. Esses homens reconhecem que o agir de Deus está sobre todo o acontecimento. Eles dizem, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Vejam. Em outras palavras, eles dizem, Senhor, o Senhor fez a sua vontade. A sua vontade está sendo feita, Senhor. Então, por isso, não derrame sobre nós a culpa pelo sangue deste homem. Deve haver um sacrifício. E esses homens clamam a Deus para que eles não sejam culpados, pois eles serão as ferramentas desse sacrifício. E, meus irmãos, que verso maravilhoso. Vejam que aqueles homens pagãos, como eu já disse, não sabiam a quem orar em primeiro momento, não perderam tempo. Clamaram ao Senhor. Eles já sabem a quem devem suas orações. Não mais a deuses mudos, calados, mas ao Deus de Jonas. Por isso eles clamam ao Senhor. E a partir do verso 15, meus irmãos, nós vemos a cena de Jonas sendo lançado ao mar. Verso 15, acompanhe comigo. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Eles clamam pelo perdão do Senhor, pelo que eles haveriam de fazer. Eles teriam que lançar Jonas ao mar. E no verso 16, meus irmãos, vemos o resultado da obra de Deus na vida não só de Jonas, mas agora, especificamente no verso 16, na vida desses marinheiros, que não seriam mais os mesmos depois deste acontecimento. Veja o verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. A ideia de extremo aqui, meus irmãos, é a ideia clara de que esses homens temeram ao Senhor com toda a sua vida, com toda a sua capacidade, com toda a sua mente e coração. Eles temeram ao Senhor em extremo.
E o texto diz mais, a parte B, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Não há mais agora lugar para deuses mudos na vida desses homens. Não há mais lugar para cultos pagãos, para clamores idólatras, mas agora para o Senhor. Por isso agora há sacrifício, há adoração ao Senhor, há votos, há entrega, há sacrifício para com agora esse Deus criou o céu e a terra. Deus que fez o mar e o Deus que faz tempestades. Eles sacrificaram o Senhor e fizeram votos a Ele. E não sabemos, meus irmãos, o que se sucedeu depois disso para esses homens. O que sabemos é que, de fato, esses homens, esses marinheiros, temeram ao Senhor ao extremo. E sabemos também que o mar se acalmou. Então é provável que esses homens tenham chegado em seus lares, mas sem jamais esquecer daquele momento, onde tiveram que sacrificar um homem lançando ele ao mar, para que a fúria do mar se acalmasse. E esses homens temeram ao Senhor. Suas vidas certamente jamais voltariam a ser as mesmas depois dessa cena. Possivelmente eles jamais buscariam outros deuses, porque nenhum Deus foi como o Deus de Jonas. E como eu disse, meus irmãos, em nossa introdução, mesmo Jonas sendo uma aparente contradição do perfil profético, do perfil do profeta do Antigo Testamento, ainda assim, foi esse profeta, meus irmãos, que Deus escolheu para ser a sombra do Messias. Ser aquele que teria elementos que apontariam para aquele que haveria de vir, o Salvador prometido. Jonas aponta para o Messias que haveria de vir. E, meus irmãos, precisamos nos focar agora nesse ponto, pois, após compreendermos isso, será impossível olhar para esse livro, olhar para Jonas da mesma forma. Será impossível olhar para esse profeta de outra maneira que não vendo Jesus Cristo, que não vendo traços, sombras do Cristo através do profeta Jonas. É evidente, meus irmãos, que para nós isso é bem mais fácil do que foi para Jonas e aqueles que receberam a sua mensagem em seu tempo. Mas, meus irmãos, precisamos observar isso. E, finalmente, aqui podemos ver, meus irmãos, elementos em Jonas que apontam para o Cristo, para o Messias, para Jesus. Acompanhem comigo. Em primeiro lugar, meus irmãos, Jonas é o arquétipo. Vejam, meus irmãos, o verso 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Assim, meus irmãos, como Jonas foi levantado, Jesus também seria. Vejam comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 3. João capítulo 3, meus irmãos, a partir do verso 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vejam. Vejamos também o verso 12, meus irmãos, ou melhor, o capítulo 12, verso 32. Ainda do Evangelho de João. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Vejam, meus irmãos, que Jonas é levantado, né? E
O texto faz questão de deixar isso bem aparente. E Jonas é levantado. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. O texto poderia simplesmente dizer, olha, Jonas foi jogado ao mar. Mas o texto deixa bem claro que Jonas foi levantado ao mar. Assim, apontando para a maneira pela qual Jesus, o Messias, haveria de morrer. Sendo levantado. Vemos isso também, como diz lá em João, como uma serpente que é erguida no deserto por Moisés. Isso aponta para Jesus de maneira clara. Em segundo lugar, meus irmãos, o seu sacrifício de livrar e espontaneamente, né, de vontade iria salvar, né, o seu sacrifício, o sacrifício de Jonas, iria salvar a vida daqueles marinheiros. Assim como o sacrifício voluntário de Jesus iria salvar a muitos. Ainda, meus irmãos, em João, capítulo 10, meus irmãos, vejamos o verso número 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O ato sacrificial de Jesus é voluntário, é em prol da salvação de outros. Veja ainda o verso 17 e 18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tendo autoridade para entregá-la, também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus se entrega voluntariamente. Jonas aponta para isso no momento que ele responde aos marinheiros: o que te faremos para que o mar cesse da sua fúria? Jonas diz: lancem-me ao mar. Mesmo Jonas agindo de uma maneira aparentemente contrária à vontade do Senhor, Jonas estava no propósito inquebrável do Senhor. Jonas estava ali como um farol com nuvens a escurecê-lo, mas ainda a luz pode atravessar essas nuvens e podemos ver ainda que de relance, meus irmãos, o Messias. Em terceiro lugar, nós temos, meus irmãos, no Antigo Testamento pelo menos duas vezes o próprio Jesus, na verdade no Novo Testamento, Jesus citando o Antigo Testamento, pelo menos duas vezes, né, utilizando-se do termo sinal de Jonas. Veja comigo lá em Mateus, também capítulo 12. Versos 39, meus irmãos. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. O sinal de Jonas, meus irmãos, é o sinal que aponta para como Jesus haveria de morrer e como Jesus haveria de demonstrar o seu poder vencendo a morte. Passando 3 dias e 3 noites. Assim como Jonas passou no ventre do peixe, Jesus passaria naquela caverna. Ele estaria na morte durante 3 dias e 3 noites, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Vejam o capítulo 16, meus irmãos, verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. É o sinal de Jonas. Jesus deixa isso muito claro. Que Jonas estaria, meus irmãos, apontando para ele. Que Jesus estaria cumprindo aquilo que em Jonas foi sombra.
Em Jesus seria a mais brilhante luz. Vejam o verso 17 do livro de Jonas. E deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Este é o sinal de Jonas, ao qual Jesus se utiliza. Vemos que o Senhor chamou um grande peixe, não para matar Jonas, mas para que ele fosse salvo da morte. Mesmo que relutando em fazer aquilo que o Senhor queria fazer, ainda assim Deus fez a sua missão algo próspero. Dizem alguns comentaristas que não há pregador ou profeta mais próspero e mais eficaz do que Jonas, porque mesmo sem querer, ele cumpriu a vontade do Senhor. E por fim, meus irmãos, o que podemos aprender hoje com o profeta Jonas? Um texto que nós lemos. Em primeiro lugar, meus irmãos, independente do que você possa crer, é inegável que Deus governa tudo. A terra, o mar, os animais, os peixes e grandes peixes. A minha vida, a sua vida, a vida de Jonas, a vida daqueles marinheiros, tudo está no controle das mãos do Altíssimo. Ele governou os ventos, a sorte a ser lançada e a vida do seu pequeno profeta Jonas. Ele jamais escapou dos planos de Deus. Assim como eu e você jamais escaparemos da vontade do Senhor, pois a sua vontade é inegavelmente eficaz e soberana. Não há ninguém que possa fugir do Senhor. Como disse Davi, se vou para o mais profundo abismo, lá tu estás. Se subo às maiores alturas, lá também estás. Tudo está no controle das mãos do Senhor e isso nós não podemos negar, sendo confrontados com esse texto. Deus está no controle de tudo, meus irmãos. Em segundo lugar, só Deus pode restaurar a vida do aflito, do perturbado, do confuso. Só Ele pode esclarecer as mentes confusas. Só Ele pode, meus irmãos, cicatrizar as cicatrizes do passado. Só Ele pode corrigir os erros ensinados em nós e nos fazer compreender a verdade. Nem o maior argumentador pode nos convencer de maneira tão eficaz quanto Cristo. Pois as argumentações humanas são falhas, tendenciosas, mas a verdade do Senhor é inegável. Ela pode nos fazer voltar atrás. Ela pode nos restaurar. Ela pode apagar as falsas doutrinas em nossa mente. Por mais profundas e enraizadas que elas estejam em nossas mentes, Deus pode nos restaurar. E Ele, à sua maneira, está restaurando o coração de Jonas. Do seu erro doutrinário, do seu orgulho, do seu etnocentrismo. Ele está ensinando a Jonas. Ele está o cercando com seus laços de amor. Pois, como diz Provérbios 3:12, Deus só disciplina quem ama. Deus só corrige a quem ama. Deus está nos restaurando, meus irmãos, até através das disciplinas. Daquilo que para nós, nesse momento, parece ser triste e confuso, o Senhor está agindo. E para aqueles que o temem, Deus está agindo com misericórdia, mesmo em meio à tribulação.
Mesmo Jonas estando agora, meus irmãos, dentro da barriga de um peixe, de uma baleia, ou seja lá como você queira acreditar, Deus está agindo na vida de Jonas. Deus está no controle do grande peixe. E em terceiro lugar, meus irmãos, e por último, somente Deus pode nos salvar. Aqueles homens, aqueles marinheiros, tentaram com todas as suas forças, como nós vimos. Eles clamaram a falsos deuses, eles lançaram suas cargas ao mar, eles remaram com todas as suas forças, mas tudo em vão. Pois somente Deus pode salvar. Somente o Deus de Jonas pode responder ao aflito. Suas forças não lhe podem salvar. Seus sacrifícios sem Deus são em vão. Eles se esforçaram ao máximo, mas tudo em vão. Mas Deus, da sua maneira, com seu querer, lhe mostrou quão inútil eles estavam agindo. Quão inútil é viver uma vida buscando falsos deuses, pois nos falsos deuses não há salvação, não há resposta, só há perda. Mas ao se confrontarem, ou se depararem, melhor dizendo, com a presença e com o agir de um Deus soberano, eles se deparam com suas vidas quebrantadas e com o fato de que suas vidas só podem ser salvas por um único e exclusivo Deus, o Deus de Jonas. Amém, meus irmãos? Esse Deus, para você que está me ouvindo, se você ainda não for convertido ao Senhor, esse Deus também pode te salvar. Ele pode te libertar das amarras do pecado. Os seus esforços sem Deus são em vão. Por isso, arrependa-se dos seus pecados e busque ao Deus verdadeiro e único. O Deus que está nos céus, que criou o mar e a terra. O Deus que tem o controle de tudo. O único Deus que pode te responder. Amém? Meus irmãos, muito obrigado por esse momento. Foi muito bom, apesar de estarmos distantes, poder pregar para os irmãos. Espero que possa ser útil para a fé dos irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor e encerrar nosso momento. Santíssimo Deus e amado Pai, te damos graças por tua palavra. Tua palavra, ó Deus, que pode transformar a nossa vida. Tua palavra, ó Deus, que pode nos libertar. A tua palavra, ó Deus, que nos salva. E pode salvar outros que estão no mesmo estado que nós estávamos antes de te conhecer. Ó Deus, salva-os. Quebranta os seus corações. Dá-lhes o temor ao qual o Senhor colocou no coração desses marinheiros. Ó Deus, trabalhe em suas vidas, operando em seus corações, como o Senhor está operando na vida de Jonas. Ó Deus, é assim que nós oramos a Ti em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana, se assim nosso bom Deus permitir. Tchau, tchau.